Os vikings tiveram uma cultura do estupro? Olá, estamos aqui com mais um vídeo da série Neve Responde, trazendo aqueles temas pouco estudados, pouco debatidos e aqueles extremamente polêmicos, como é o tema do vídeo de hoje, que é sobre essa questão da cultura do estupro entre os nórdicos antigos. Será que os vikings tiveram mesmo essa cultura do estupro? E o Neve, em relação a esse tema, se posiciona repudiando todo e qualquer espécie de violência, assédio, desprezo, sexismo e misoginia. Todas as mulheres de todas as idades merecem respeito por serem mulheres. Elas não merecem ser mortas porque são mulheres. Eu sou mulher, sou mãe de uma adolescente prestes a fazer 15 anos e assim temo por mim, temo por ela e por todas aquelas que precisam trabalhar à noite, que precisam estudar, que precisam sair, e mesmo aquelas que estão dentro das suas casas, porque a violência não acontece só lá fora, a violência também acontece dentro de casa, sobre a proteção das quatro paredes. Então, preservem a vida de todas as mulheres, todas elas merecem viver com respeito e dignidade. Essa questão dos vikings, dos nórdicos antigos, terem uma cultura de estupro é um pensamento recorrente entre muitas professoras da área de ciências humanas. Sim, da área de humanas, que supõe-se que é a área para gerar os maiores esclarecimentos. Há algumas professoras universitárias aqui no Brasil que defendem com muita força, com muita convicção, que a sociedade nórdica antiga não merece ser conhecida, muito menos estudada, justamente porque elas acreditam, sem evidência nenhuma, sem leitura nenhuma, sem pesquisa nenhuma, afirmam e reafirmam que os nórdicos antigos, os vikings, tiveram uma cultura de estupro. Então, para que perder tempo em estudar a literatura de um povo que vivia sobre a cultura do estupro? Então, esse pensamento extremamente equivocado é que vai ser totalmente esclarecido nesse vídeo de hoje. E antes de começar, o que é essa cultura do estupro? De onde que vem esse termo? Esse termo não é tão moderninho como querem afirmar algumas, tão ano 2000, tão geração internet. Esse termo já é até meio velhinho, ele está para entrar na terceira idade. Ele surgiu lá na década de 1960, na segunda onda do feminismo. A primeira foram nos anos finais do século XIX e início do século XX, com as sufragistas, que exigiam à mulher o direito de voto, que as mulheres são capazes de votar sim. Esse é lá a primeira onda. A segunda onda surge ali nos anos 1960, com a batalha pelos direitos civis, pelo reconhecimento das mulheres, de poderem adentrar ao mercado de trabalho, terem a sua força de trabalho reconhecida e valorizada. E aí, em 1963, uma psicóloga e pesquisadora norte-americana chamada Betty Friedan lançou um livro que se tornou um best-seller, é lido e comentado até hoje, chamado A Mística Feminina. E para vocês verem como a coisa é complicada, ainda hoje professoras universitárias da área de ciências humanas acreditam que o livro da Betty Friedan, por esse título Mística Feminina,
é justamente para mostrar que a mulher é um ser místico, é um ser puro e sagrado, todo integrado com a natureza, que vive lá abraçando árvores, é mãe e, portanto, ela deve ser valorizada pelo seu sagrado. E o livro da Beth Friedman é totalmente ao contrário. Ele joga esse mito da maternidade por terra. A mulher não foi talhada só e somente só para o casamento, para ser esposa e mãe. A Beth Friedman joga isso por terra. Ela mostra que o casamento, a maternidade deve ficar em segundo, terceiro, quarto plano, ou até nem fazer parte dos planos. Casamento e maternidade é opção. As mulheres não devem ser obrigadas só e somente só ao papel de esposas, mães e donas de casa. Elas devem estudar e ter uma carreira, se posicionarem. E esse livro, pense, anos 60, mini saia, queimando sutiã e tantas outras coisas, o livro causa um furor. Até movimentos neopagãos na época, como o da Wicca, também acabaram se apropriando de muitos pensamentos que estavam nesse livro. E até hoje o livro é fácil de achar, tem até em PDF para baixar na internet. Enfim, e nesse livro também a Beth Friedman já vai jogar o caminho das pedras sobre essa questão de cultura do estupro. O que é essa cultura do estupro? Ela está em várias nuances da cultura, da sociedade, da cultura pop, da música, do cinema, da publicidade, de várias coisas, da moda, aonde a mulher é mero objeto de prazer do homem e, portanto, ela está sujeita a sofrer estupros aonde quer que ela vá. Se usa roupa curta, pediu para ser estuprada. Se está no bar, pediu para ser estuprada. É toda essa questão, essas nuances que a sociedade tem aonde a mulher é um mero objeto de prazer do homem. E como cultura, ela é construída, né? A gente vai construindo a nossa cultura, seja a cultura material, seja outras nuances de cultura. Essa cultura do estupro também pode muito bem e deve ser totalmente desconstruída e de preferência totalmente eliminada. Então é preciso muitas leituras atentas a todos esses movimentos. Então, aonde é que os nórdicos acabam entrando na cultura do estupro? Quando se analisa as fontes primárias, lá da Idade Média, aonde os nórdicos aparecem, então analisando essas fontes europeias não nórdicas, como é que os nórdicos vão aparecer aí nessas fontes? Eles vão aparecer como assassinos, como pilhadores, como negociadores, como comerciantes, mas eles não aparecem como estupradores. Alguns outros povos, as fontes até mencionam, cuidado com aqueles lá, porque além de pilharem, assassinarem, matarem, queimarem tudo, eles estupram freiras, estupram crianças, mulheres. Os nórdicos não aparecem descritos nas fontes de época dessa maneira. Até porque na sociedade nórdica o estupro era crime punido até com a morte. Viram como é preciso analisar mais e não ficar somente pegando o zum que corre por aí. Mas se nas fontes de época os nórdicos, os vikings, né, os senhores dos mares, não aparecem como estupradores, como é que começou a aparecer, a ser vinculada a essa imagem? Acontece que lá no ano de 1811, um poeta sueco escreve um belíssimo poema épico que vocês têm a oportunidade de ler, porque ele foi traduzido no último volume da revista
Scandi, todo em português, inclusive o poema traduzido e analisado está lá. E aí é um poema épico, mostrando toda essa grandiosidade do Senhor dos Mares, do que aquele que vai para terras distantes trazer riquezas, ostentar uma coroa de todas as terras que conquistou e das virgens que estuprou. É nesse poema, comecinho da segunda década do século XIX, que vai aparecer pela primeira vez a imagem do viking, além de pilhador, além de navegador, além de pirata, estuprador. Portanto, uma construção do mundo contemporâneo, do romantismo, os românticos vão pegar isso. E aí o tempo vai passando e chega o ano de 1849. Um inglês que usava o pseudônimo de Zagar, olha, um nome de herói, que parece herói de quadrinho, de RPG, ele vai lançar um livro, um romance épico, aonde o seu personagem principal é um viking de nome Fale, que é um grande conquistador, né? E ele pega o seu barco, a sua tripulação e ruma à Inglaterra, aonde lá ele vai se vangloriar de todo o sangue dos saxões que ele matou e das virgens que ele estuprava. Então nós já estamos caminhando para a segunda metade do século XIX e é a segunda obra literária que ele vai mostrar, dar essa descrição do viking como estuprador. E aí, do outro lado do Canal da Mancha, na França, nos anos finaizinhos do século XIX, um pintor chamado Évariste Vital Luminet vai fazer uma série de pinturas, são muitas pinturas, aonde ele vai pintar o viking como um conquistador e principalmente como um estuprador. Há até uma tensão erótica nas suas pinturas, aonde um homem muito forte carrega de qualquer jeito uma jovem, sempre de cabelos muito claros, o seu dorso nu, que vai, claro, que sofrer uma violência. Então, até agora nós vimos que essa imagem vai aparecer no século XIX. Como vimos, então, é o século XIX o grande criador do viking estuprador. E o tempo passa, e aí nós chegamos à década de 1970, novamente, muito próximo de onde nós começamos. Que aí, novamente, a publicidade voltada para o público feminino. Então, como nós vimos, os românticos criaram a imagem do viking estuprador, não os próprios nórdicos, lá na Idade Média. E aí, com o advento do cinema, na década entre os anos 50 e os anos 60, essa imagem do viking como estuprador vai aparecer novamente. Um filme, Vikings, Os Conquistadores, vai resgatar toda essa imagem onde o personagem Ragnar, com todos os seus homens, ao chegar às terras aonde hoje é a Inglaterra, invade uma fortificação e ali ele estupra uma rainha saxã. Desse estupro, ela engravida e aí essa criança que vai nascer fruto dessa violência é o que vai ajudar a desenrolar toda a trama do filme. E aí, nos anos 70, a publicidade de produtos para mulheres, no caso um shampoo da própria Inglaterra, vai se apropriar novamente dessa imagem do viking estuprador. E a atriz Madeleine Stone, que era uma atriz muito popular na época, faz a comercial de um shampoo, aonde ela é uma camponesa que mora numa vila
E aí ela fala que os vikings estão chegando, mas como ela é uma mulher muito prática, ela é uma mulher que se cuida, ela está sempre preparada. E aí ela pega e mostra o shampoo super soft e mostra que ela está sempre preparada, com os cabelos sempre em ordem. E aí entra um viking galã, né, para época, os padrões, pega ela, leva ela embora e ela dá suspiros porque ela usa o shampoo super soft. Várias pesquisadoras escandinavas analisaram essa publicidade e as pesquisadoras também acabam se debruçando por um outro viés, onde o viking é também esse estuprador, mas não é um estuprador qualquer, é um estuprador galã, um galã bonito. Há uma série de romances escritos por mulheres e para mulheres, e uma dessas autoras se destaca, que é Sandra Hüll, que escreveu um livro com um título assim extremamente sugestivo, Valhalla Hot, aonde uma jovem lá acaba se apaixonando e cai de amor depois de sofrer um estupro por um viking, todo galã, todo bonito, né? E mostrando que o estupro acaba sendo também uma fantasia sexual, essa romantização que se faz do estupro cometido por um viking. E aí há vários romances, né? É do tipo daqueles romances femininos que aqui no Brasil foram muito populares, Júlia, Bianca, Sabrina. É uns romances desse estilo. E aí então, o que nós percebemos no percurso que nós fizemos aqui, que começou lá na Idade Média e até o mundo contemporâneo, é que a sociedade nórdica, os vikings, não tiveram uma cultura do estupro. Isso foi uma invenção do mundo contemporâneo que foi inaugurada com o poema O Viking, esse poema épico que dá essa questão de heroiciza essa questão do viking estuprador e conquistador, e que isso vem ganhando espaço até hoje e é sim objeto de pesquisa muito sério, muito competente por mulheres, por escandinavistas que estão se debruçando sobre essas questões, até que ponto toda essa mídia, toda essa construção artística, seja da cultura pop, seja desses romances cor-de-rosa, da publicidade, isso acaba construindo essa imagem do viking estuprador. Então, esse foi o nosso Neve Responde, esclarecendo toda essa questão do que os vikings tiveram uma cultura do estupro e nós já sabemos que eles não tiveram uma cultura de estupro, que isso não passa de uma construção do mundo contemporâneo. Então, se inscreva no nosso canal, não esqueça de dar o seu joinha para nós no nosso vídeo. Muito obrigada e até o próximo. Tchau!